Depois da Lua, o que vem a seguir? No início dos anos 70, a NASA estava no topo do mundo, mas também em uma encruzilhada. O programa Apollo, o maior feito tecnológico da história, havia sido um triunfo de força bruta. 11 missões, 6 pousos na Lua, tudo realizado com foguetes colossais que eram usados uma única vez e depois descartados no oceano. Era glorioso, mas astronomicamente caro e insustentável. A exploração espacial precisava de uma revolução. Precisava passar da era dos conquistadores para a era dos trabalhadores. A NASA não precisava mais de um navio de exploração. Precisava de um caminhão, um veículo que pudesse ir e voltar do espaço de forma rotineira, barata e confiável, transportando satélites, cientistas e os materiais para construir o futuro em órbita. Dessa ambição nasceu a máquina voadora mais complexa, mais capaz e, indiscutivelmente, mais perigosa que a humanidade já construiu. Um veículo que era, ao mesmo tempo, um foguete na subida, uma nave espacial em órbita e um planador hipersônico na descida. O Space Transportation System. O mundo o conheceria como o ônibus espacial. E esta é a história de sua engenharia genial e de seu defeito trágico. A história da máquina que prometeu tornar o espaço seguro, mas que ensinou à NASA suas lições mais brutais sobre os limites da complexidade. A visão original para o ônibus espacial era de uma simplicidade audaciosa, um sistema totalmente reutilizável, um orbitador do tamanho de um avião comercial, montado nas costas de um veículo impulsionador ainda maior, que decolariam como um foguete, se separariam e ambos retornariam para pousar em uma pista como aviões. Era uma visão de ficção científica, elegante e eficiente. E com a tecnologia da época e os orçamentos pós-Apollo em queda livre, era completamente impossível. A realidade, como sempre, foi um compromisso. Um compromisso de engenharia que deu à luz a forma icônica que conhecemos. Uma montagem de 3 componentes distintos que parecia ter sido projetada por um comitê de gênios rivais. Primeiro, o orbitador, a joia da coroa. Uma nave com asas em delta, um compartimento de carga do tamanho de um ônibus escolar e uma cabine para até 7 astronautas. Ele continha os cérebros, a tripulação e a carga útil. Segundo, o tanque externo. O grande e enferrujado cilindro laranja. Era a espinha dorsal e o tanque de gasolina do sistema. Ele continha mais de 700 toneladas de hidrogênio e oxigênio líquidos super resfriados para alimentar os motores principais do orbitador durante a subida. Era o único componente principal que não era reutilizável, projetado para se desintegrar na reentrada sobre o oceano. E terceiro, os propulsores de foguete sólido, ou SRBs. Os 2 foguetes brancos e finos presos nas laterais do tanque. Eram eles que forneciam a força bruta para tirar o sistema da plataforma de lançamento. E eram eles, com sua simplicidade aparente, que esconderiam a falha mais catastrófica de todo o projeto. Essa arquitetura de 3 partes foi uma obra de brilhantismo e, ao mesmo tempo, uma barganha com o diabo. Ela resolvia o problema do lançamento, mas criava um quebra-cabeça de engenharia de uma complexidade estonteante. Ao contrário do Saturno V, onde cada estágio era mais simples que o anterior, o ônibus espacial disparava todos os seus motores principais de uma vez. O lançamento era um evento de uma violência coreografada. Primeiro, os 3 motores principais do ônibus espacial, os RS-25, ganhavam vida. Eram, e ainda são, os motores de foguete de propelente líquido mais sofisticados já construídos. Máquinas de alto desempenho, capazes de operar sob pressões e temperaturas extremas, com um sistema de controle computadorizado que os ajustava constantemente. Eles eram a finesse do sistema. Então, com os RS-25 em plena potência, os 2 SRBs eram ignizados. Se os motores principais eram um bisturi, os SRBs eram uma marreta,
Essencialmente, eram tubos gigantes de aço cheios de uma mistura de combustível de alumínio em pó, oxidante e um aglutinante de borracha. Uma vez acesos, eles não podiam ser desligados. Eles queimavam com uma fúria incontrolável por 2 minutos, fornecendo mais de 70% do empuxo na decolagem. Juntos, os 5 motores geravam uma força comparável à do Saturno V, mas em um sistema infinitamente mais complexo. Essa complexidade se estendia a todos os aspectos do design. O próprio orbitador era uma maravilha. Sua estrutura era feita de ligas de alumínio avançadas, mas o alumínio derrete a cerca de 660 graus Celsius. Na reentrada, o atrito com a atmosfera aqueceria a barriga da nave a mais de 1.600 graus. A solução foi o Sistema de Proteção Térmica, ou TPS. Uma armadura de mais de 30.000 telhas de cerâmica de sílica, cada uma moldada de forma única para se encaixar em seu lugar específico na nave. Essas telhas eram um milagre da ciência dos materiais. Eram feitas de fibras de sílica pura, tão porosas que eram 90% ar. Isso as tornava isolantes térmicos quase perfeitos. Um engenheiro podia segurar uma telha em brasa recém-saída de um forno com as mãos nuas pelos cantos, pois o calor simplesmente não se transferia. Elas eram a barreira frágil entre a tripulação e a incineração. Mas essa fragilidade era sua fraqueza inerente. Elas podiam resistir ao calor extremo, mas eram notoriamente suscetíveis a danos por impacto. Um golpe no lugar errado, na hora errada, poderia quebrar uma telha e criar uma brecha na armadura, uma sentença de morte que só se revelaria dias depois, na viagem de volta para casa. O design do ônibus espacial também introduziu um novo tipo de perigo: o lançamento lateral. Ao contrário dos astronautas da Apollo, que se sentavam no topo de sua pilha de combustível, a tripulação do Shuttle voava ao lado dela. Durante os primeiros 2 minutos de voo, eles estavam presos a 2 foguetes de combustível sólido incontroláveis e a um tanque externo gigante cheio de propelentes criogênicos. Se algo desse catastroficamente errado durante essa fase, as opções de aborto eram extremamente limitadas e perigosas. Não havia uma torre de escape como na Apollo para puxar a cápsula para a segurança. A sobrevivência dependia da integridade de todo o sistema. E o ponto mais fraco de todo esse sistema não estava nos motores de alta tecnologia, nem na armadura de cerâmica. Estava nos componentes mais brutos e aparentemente mais simples: os propulsores de foguete sólido. Os SRBs eram tão grandes que precisavam ser fabricados em segmentos no Utah, transportados de trem para a Flórida e montados no edifício de montagem de veículos. Cada SRB era composto por 4 segmentos principais, e o ponto onde esses segmentos se uniam, as juntas, se tornaria o calcanhar de Aquiles de todo o programa. O design da junta era, em teoria, robusto. Era uma junta de lingueta e ranhura, fixada por 180 pinos de aço. A vedação contra os gases incandescentes de alta pressão no interior era feita por 2 anéis de borracha sintética, os O-rings. Eram anéis com menos de 1 centímetro de diâmetro, mas deles dependia a segurança de todo o veículo. O design previa que a pressão interna do motor comprimiria o primeiro O-ring em sua ranhura, criando uma vedação perfeita. O segundo O-ring era uma redundância, uma segurança extra caso o primeiro falhasse. Mas os engenheiros da Morton Thiokol, a empresa que fabricava os SRBs, sabiam de um segredo preocupante. Em voos anteriores, ao desmontar os propulsores recuperados do oceano, eles notaram um problema recorrente. Os O-rings estavam sendo danificados. Havia evidências de erosão, de que gases quentes estavam, por um breve momento, passando pelo primeiro anel antes que a vedação se completasse. O fenômeno era chamado de blow-by. O problema era que o design da junta tinha uma falha fundamental. No momento da ignição,
a imensa pressão interna deformava o invólucro de aço do foguete, fazendo com que a junta se flexionasse e se abrisse ligeiramente por uma fração de segundo. Isso era tempo suficiente para que os gases quentes passassem pelo primeiro O-ring. E os engenheiros descobriram que essa falha era dramaticamente pior em temperaturas frias. O frio fazia com que os anéis de borracha perdessem sua elasticidade. Eles ficavam rígidos e demoravam mais para vedar a junta. Essa falha de design conhecida, documentada e debatida internamente transformou o que deveria ser um sistema redundante em um jogo de roleta russa. A segurança de cada lançamento dependia da capacidade de um anel de borracha flexionar e vedar uma fenda em uma junta de aço em uma fração de segundo, em um ambiente de calor e pressão extremos. E assim, o ônibus espacial, a máquina mais avançada já criada, decolava a cada missão com uma falha de projeto em seu componente mais potente. Era uma obra de arte da engenharia, mas uma obra de arte com uma rachadura em sua fundação. Uma rachadura que, em uma manhã fria de janeiro de 1986, se abriria o suficiente para que o fogo escapasse e mostrasse ao mundo a terrível diferença entre um risco calculado e uma falha inevitável. Por 5 anos, o ônibus espacial pareceu invencível. 24 missões bem-sucedidas. Ele levou os primeiros satélites de comunicação para a órbita, lançou sondas para os confins do sistema solar e serviu como uma plataforma de pesquisa orbital. O público havia se acostumado com as imagens de lançamentos perfeitos e pousos suaves. O voo espacial, como a NASA havia prometido, estava se tornando rotineiro. Mas dentro da agência e na Morton Thiokol, os engenheiros que analisavam os O-rings, recuperados após cada voo, sabiam que a rotina era uma ilusão. A cada missão, eles jogavam e ganhavam uma rodada de roleta russa. Em 28 de janeiro de 1986, com a missão STS-51L, a sorte da NASA finalmente acabou. A missão era especial. A bordo da Challenger estava Christa McAuliffe, uma professora que se tornaria a primeira civil no espaço. A atenção da mídia era imensa, mas na noite anterior ao lançamento, uma onda de frio anormal desceu sobre a Flórida e as temperaturas na plataforma de lançamento caíram para abaixo de zero, muito abaixo das especificações de segurança para os O-rings. Noite adentro, uma tensa teleconferência ocorreu entre a NASA e os engenheiros da Morton Thiokol. Os engenheiros liderados por Roger Boisjoli protestaram veementemente. Eles apresentaram dados mostrando como o desempenho dos O-rings era comprometido por baixas temperaturas. Eles alertaram sobre o perigo de uma falha catastrófica. Eles se recusaram a assinar a autorização de lançamento. Mas a pressão da NASA para manter o cronograma era esmagadora. A gerência da Thiokol, pressionada, anulou a decisão de seus próprios engenheiros e deu à NASA a aprovação que queria. A decisão de lançar foi tomada. Na manhã do lançamento, a temperatura era de apenas 2 graus Celsius. Gelo cobria a torre de lançamento. No momento da ignição, a falha que os engenheiros temiam aconteceu exatamente como haviam previsto. O frio intenso fez com que os anéis de borracha na junta de polpa do propulsor de combustível sólido direito ficassem rígidos. Eles não vedaram a junta a tempo. À medida que o foguete ganhava vida, uma pequena e sinistra nuvem de fumaça preta escapou da junta. Era a prova visível do blow-by. A fumaça parou depois de alguns segundos, aparentemente porque o subproduto da combustão, uma escória de óxido de alumínio, temporariamente selou a fenda. Por quase 1 minuto, o voo pareceu normal. O ônibus espacial subiu, acelerando em direção ao céu azul. Mas a vedação improvisada não durou. 58 segundos após o lançamento, a Challenger encontrou o período de maior estresse aerodinâmico, o Mach Q. As violentas forças do vento desalojaram a escória
reabrindo a fenda na junta. Desta vez, não era fumaça que escapava, mas uma língua de fogo de 3.000 graus, agindo como um maçarico gigante. A chama perfurou o tanque externo laranja, que começou a vazar hidrogênio líquido. Ao mesmo tempo, o calor da chama enfraqueceu o suporte que prendia o propulsor sólido ao tanque. A 73 segundos de voo, o suporte falhou. O propulsor direito girou e sua ponta colidiu com o topo do tanque externo, que se rompeu. O hidrogênio e o oxigênio líquidos se misturaram instantaneamente, criando uma detonação massiva. A Challenger não explodiu no sentido tradicional. Ela foi instantaneamente engolida por uma bola de fogo e desintegrada pelas forças aerodinâmicas avassaladoras. A cabine da tripulação, reforçada, sobreviveu à ruptura inicial e continuou em uma trajetória balística por mais de 2 minutos, antes de atingir o oceano a mais de 300 km por hora. A tragédia da Challenger expôs a cultura falha da NASA e o design perigoso que a permitiu. A agência foi paralisada. A frota de ônibus espaciais ficou no chão por quase 3 anos. Durante esse tempo, o programa passou por uma reformulação completa. As juntas dos SRBs foram redesenhadas com um terceiro O-ring e aquecedores internos para garantir que permanecessem flexíveis. A NASA implementou novas e rigorosas políticas de segurança e mudou sua estrutura de gerenciamento para garantir que as preocupações dos engenheiros nunca mais fossem ignoradas. Quando o ônibus espacial voltou a voar, em 1988, era, em teoria, uma máquina mais segura. E por mais de uma década, ele cumpriu sua promessa. Lançou o telescópio espacial Hubble, a sonda Magellan para Vênus e a Galileu para Júpiter. E o mais importante, serviu como o principal veículo de construção para a Estação Espacial Internacional, transportando os módulos e os astronautas que construíram o posto avançado da humanidade em órbita. Mas a complexidade do ônibus espacial significava que o perigo nunca desaparecia. Ele apenas mudava de forma. Enquanto todos se concentravam nos motores e nos propulsores, a outra vulnerabilidade inerente do sistema, a frágil armadura de proteção térmica, estava esperando por seu momento. Em 16 de janeiro de 2003, o ônibus espacial Columbia decolou para a missão STS-107, uma missão científica de 16 dias. O lançamento pareceu perfeito, mas, como as câmeras de alta velocidade revelariam mais tarde, 82 segundos após a decolagem, um pedaço de espuma isolante do tamanho de uma maleta se soltou do tanque externo. A espuma era um material leve, mas o Columbia estava viajando a mais de 2 vezes a velocidade do som. A energia cinética do impacto foi imensa. O pedaço de espuma atingiu a borda de ataque da asa esquerda do orbitador, a área que experimentaria o maior calor durante a reentrada. Durante a missão em órbita, os engenheiros da NASA analisaram o vídeo do impacto. Alguns expressaram sérias preocupações de que as telhas de proteção térmica poderiam ter sido danificadas. Eles solicitaram que o Departamento de Defesa usasse seus satélites espiões para tirar fotos de alta resolução da asa do Columbia em órbita, para que pudessem avaliar o dano. Mas a gerência da NASA, sofrendo de uma complacência que se instalara após anos de sucesso, minimizou o risco. Eles argumentaram que os impactos de espuma eram um problema conhecido e nunca haviam causado danos críticos antes. O pedido de imagens do satélite foi recusado. A tripulação do Columbia nunca foi informada da gravidade potencial do problema. Em 1º de fevereiro de 2003, após 16 dias no espaço, o Columbia iniciou seu retorno à Terra. E a sentença de morte, assinada 82 segundos após o lançamento, foi executada. Quando o orbitador atingiu as camadas superiores da atmosfera, o plasma superaquecido, a mais de 1.600 graus Celsius, encontrou o buraco na borda de ataque da asa.
Ele entrou na estrutura interna da asa, que era feita de alumínio. O metal começou a derreter como uma vela. Dentro da cabine, a tripulação, alheia ao que estava acontecendo, sentiu apenas uma guinada e um arrasto crescentes na asa esquerda. Os sensores de temperatura dentro da asa começaram a enviar leituras fora de escala para o controle da missão. O sistema de piloto automático lutava para manter o controle da nave, disparando os jatos de manobra. Mas era uma batalha perdida. A estrutura da asa, derretendo por dentro, estava se desintegrando. A aerodinâmica do orbitador foi destruída. Em questão de segundos, o Columbia perdeu o controle, girou violentamente e foi rasgado pelas forças aerodinâmicas avassaladoras sobre o Texas. A nave e sua tripulação se desintegraram a uma altitude de 60 quilômetros, enquanto viajavam a 18 vezes a velocidade do som. O desastre da Columbia foi um eco sombrio da Challenger. Mais uma vez, foi uma falha física conhecida, o desprendimento de espuma, que foi normalizada pela gerência da NASA ao longo do tempo. Mais uma vez, as preocupações dos engenheiros foram ignoradas. A investigação revelou uma cultura organizacional que havia esquecido as duras lições aprendidas 17 anos antes. O ônibus espacial era uma máquina que não perdoava. Sua complexidade significava que havia milhares de pontos de falha. E sua falta de um sistema de escape significava que qualquer falha grave durante o lançamento ou a reentrada era insuperável. Os dois desastres, que custaram a vida de 14 astronautas, expuseram a verdade brutal sobre o design do Shuttle. Ele não era o caminhão espacial seguro e confiável que a NASA havia prometido. Era uma máquina de protótipo experimental, um veículo de pesquisa de alto desempenho que foi forçado a operar como um sistema de transporte de rotina. Cada voo era um teste de voo, e os riscos nunca diminuíram. A desintegração do Columbia sobre os céus do Texas não foi apenas a perda de uma nave e de sua tripulação. Foi o som da morte de um sonho. O sonho de que uma única máquina infinitamente complexa e reutilizável poderia ser a resposta para o acesso rotineiro ao espaço. Duas catástrofes em 113 voos. Uma taxa de falha fatal de quase 2%. Nenhuma outra forma de transporte na era moderna operária com um histórico de segurança tão terrível. A verdade, dolorosa e inegável, era que o ônibus espacial, apesar de toda a sua genialidade, era uma máquina fundamentalmente falha e perigosa demais para continuar voando indefinidamente. Mais uma vez, a frota foi paralisada. Mais uma vez, uma investigação profunda expôs as feridas na cultura da NASA. E desta vez, a conclusão foi diferente. Não se tratava apenas de consertar um componente. Tratava-se de reconhecer que o próprio conceito do Shuttle era o problema. O presidente George W. Bush, em 2004, anunciou o fim inevitável. O ônibus espacial seria aposentado, mas não imediatamente. Ele recebeu uma última e nobre missão: completar a construção da Estação Espacial Internacional. Por mais 7 anos, o Shuttle voou. Cada missão era tratada com o cuidado e o escrutínio que deveriam ter sido a norma desde o início. Foram desenvolvidas novas técnicas de inspeção em órbita, usando o braço robótico Canadarm para verificar a integridade do sistema de proteção térmica após cada lançamento. Foram criadas missões de resgate com um segundo shuttle pronto na plataforma, preparado para ser lançado e resgatar a tripulação de uma nave danificada. O programa se tornou mais seguro, mas também se tornou astronomicamente mais caro e lento, destruindo a premissa original de acesso barato e frequente ao espaço. Em 21 de julho de 2011, o ônibus espacial Atlantis pousou pela última vez no Centro Espacial Kennedy, encerrando 30 anos de serviço. Com seu pouso, a América se viu em uma posição que não ocupava desde os primórdios da corrida espacial,
sem a capacidade de enviar seus próprios astronautas para a órbita. Por quase uma década, os astronautas da NASA dependeriam de caronas nas cápsulas russas Soyuz para chegar à estação que eles mesmos haviam construído. Para muitos, o fim do programa do Shuttle foi um momento de tristeza e um sinal do declínio da ambição americana no espaço. Mas para julgar o legado do ônibus espacial apenas por seus fracassos e seu fim melancólico é ignorar a magnitude de suas realizações. Pois, apesar de suas falhas, o Shuttle mudou o mundo. Sua maior conquista está em órbita da Terra neste exato momento, a Estação Espacial Internacional. A ISS, o maior objeto já construído no espaço, simplesmente não existiria sem o ônibus espacial. Seu compartimento de carga do tamanho de um ônibus foi o único veículo capaz de transportar os módulos, as treliças e os painéis solares gigantes que formam a espinha dorsal da estação. Por mais de uma década, os shuttles foram os caminhões de construção que montaram este laboratório orbital, peça por peça. E talvez o legado científico mais duradouro do shuttle seja o telescópio espacial Hubble. Lançado em 1990, o Hubble foi implantado com uma falha devastadora em seu espelho principal, tornando-o míope. A promessa do maior observatório da história parecia arruinada. Foi o ônibus espacial que permitiu o impensável. Em uma das missões mais complexas e ousadas já tentadas, os astronautas do Endeavour voaram até o Hubble, o capturaram com o braço robótico e realizaram uma cirurgia em órbita, instalando instrumentos corretivos que consertaram a visão do telescópio. 4 missões de serviço subsequentes, todas realizadas pelo Shuttle, atualizaram e mantiveram o Hubble, transformando-o na mais importante ferramenta científica já construída, que nos deu imagens que redefiniram nosso lugar no cosmos. Esta capacidade de reparar e atualizar satélites em órbita foi uma promessa única do Shuttle, uma que ainda não foi replicada. O ônibus espacial nos ensinou a trabalhar no espaço. As caminhadas espaciais ou atividades extraveiculares tornaram-se rotineiras. Os astronautas, usando o Shuttle como base, montaram estruturas complexas, testaram novas ferramentas e desenvolveram as técnicas que serão essenciais para futuras missões à Lua e a Marte. Mas a ironia final, e talvez o legado mais importante do ônibus espacial, não é o que ele construiu, mas o que seu fim tornou possível. A aposentadoria do Shuttle, em 2011, criou um vácuo de capacidade que forçou a NASA a mudar radicalmente sua filosofia. Em vez de construir e operar seus próprios veículos, a agência decidiu investir em uma nova e emergente indústria, a exploração espacial comercial. A NASA usou o dinheiro que economizaria ao não voar mais o Shuttle para financiar empresas privadas, como a SpaceX e a Boeing, para que desenvolvessem suas próprias cápsulas e foguetes para transportar tripulação e carga para a estação espacial. Foi uma aposta. E foi uma aposta que mudou tudo. Empresas como a SpaceX, lideradas por uma nova geração de visionários, aprenderam as lições do ônibus espacial. Eles viram a armadilha da complexidade. Eles entenderam que a verdadeira reutilização precisava ser mais simples, mais robusta. O design do foguete Falcon 9 e da cápsula Dragon da SpaceX é uma resposta direta às falhas do Shuttle. Em vez de um planador alado com telhas frágeis, uma cápsula balística com um escudo térmico ablativo. Em vez de propulsores sólidos que não podiam ser desligados, um primeiro estágio com motores de propelente líquido que podiam pousar verticalmente e ser reutilizados dezenas de vezes. O fim do ônibus espacial abriu a porta para esta nova era. Ele forçou a inovação. A dependência das Soyuz russas criou a urgência política e o financiamento da NASA forneceu os meios.
Em 2020, quando a cápsula Crew Dragon da SpaceX decolou da mesma plataforma de lançamento que viu os últimos voos do Shuttle, levando astronautas da NASA para a ISS, foi o fechamento de um círculo. A era do governo como o único operador de voos espaciais tripulados havia terminado. A era comercial havia começado. Então, como a história se lembrará do ônibus espacial? Não como o caminhão espacial barato e seguro que foi prometido, mas como uma máquina de transição. Uma ponte magnífica, complexa e tragicamente falha entre a força bruta da era Apollo e a agilidade comercial da nova corrida espacial. Foi um gênio da engenharia, uma máquina que operava nos limites absolutos da tecnologia, empurrando a ciência dos materiais, a computação e a aerodinâmica para o futuro. Mas também foi uma lição brutal. Uma lição sobre a arrogância da complexidade. Uma lição sobre como a cultura organizacional pode ser tão perigosa quanto uma falha mecânica. E uma lição sobre o preço terrível que às vezes é pago no altar do progresso. O ônibus espacial não voa mais, mas as lições aprendidas com seus triunfos e, mais importante, com suas tragédias, são a base sobre a qual a próxima geração de exploradores agora está construindo seu caminho de volta às estrelas.